Vamos orar. Pai Santo e Poderoso, obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, Senhor. E eu não tenho dúvida de que a Tua presença, o Teu Espírito, os Teus anjos estão aqui também, Senhor. Amém. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá vida. E que nesta noite o Senhor também ilumine os nossos corações, meu Deus. Se há alguém aqui entre nós com algum tipo de constrangimento, de problema, de dificuldade, que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando muita paz nessa vida, neste ser. Entra com cura em nossas áreas difíceis, Senhor, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre algo interessante. O que está ali, vocês estão conseguindo ver daí? Se vocês apagar essa luz, fica melhor para ver o texto. Essa daqui, só essa. É aqui. Fica melhor da gente ver. Pode ir para frente também, quem vai vir na frente. Tá vendo que fica mais claro, mais melhor? Melhor. Na frente tem vaga. Agora, se vocês for utilizar a Bíblia, e pode vir mais para frente quem quiser. O que Jesus ensinou sobre a salvação? E aí, a salvação do quê? Ou do que eu preciso, então, ser salvo? Salvo do quê? Essa é a pergunta. Quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito e belo, não é verdade? Mas depois que o pecado entrou, tudo é contrariado. O que era bom tornou-se mal, ruim. Hoje a gente tem uns momentos bons, sim ou não? Hoje você está rindo, amanhã pode estar chorando. Hoje você está feliz da vida, amanhã pode acordar triste. Essa é a realidade. Entende isso? Hoje você pode estar tudo dando certo, amanhã pode tudo estar dando errado. É a vida é desse jeito depois que entrou o pecado. Então por isso que ali a pergunta, salvação do quê? É isso que nós precisamos entender. Quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito. Lá Deus cria primeiro os anjos e Ele cria outros seres não caídos. E tudo era perfeito, muito bom e muito belo. E aí Deus resolve criar então a humanidade. E tinha uma condição para que o homem fosse então feliz eternamente, ou vivesse em paz direta, tá certo? No princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus criou os céus e a terra, e o mundo e tudo que nele há. Isso era no princípio. Tem uma imagem aqui que eu vou passar ela ligeiro, porque ela não convém. Isso era o homem quando foi criado, entende? Ali o texto aparece. Viu Deus que era tudo o quê? Gênesis capítulo 1, verso 31. O texto está aqui, se você quiser corrigir na Bíblia. Viu Deus tudo quanto ele o quê? Fizera. Eis que era muito ruim. Muito bom. Muito bom, está dizendo o texto ali. Houve tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Eu não estou entrando aqui no processo diário da criação. Existe uma teoria por aí, irmãos, uma lenda, eu digo isso porque é uma lenda, é de que um dia começa de que hora? Meia-noite, não é verdade? Mas já tem a contradição. Como é que um dia começa de meia-noite, se meia-noite é a metade de uma noite? Você está percebendo ali um processo diário, houve tarde e o que mais? Esse foi um dia, ou seja, que dia é hoje? Biblicamente? Segunda-feira, você sabia disso? Mas na lenda do mundo que foi ensinado hoje é domingo. Que esse nome também, por sua vez, não aparece na Bíblia. Se você for ler ali em Gênesis, verso 3 por diante, no capítulo 1, e vai dizer, houve tarde, manhã, primeiro dia da semana, tarde, manhã, segundo dia. Então um dia ele é composto de um período de 24 horas, sendo 12 horas a parte clara, todo dia começa pela parte escura. Então eu tenho 12 horas para dormir, e eu tenho 12 horas da parte do dia, que é tudo um só. Porém, ele tem o lado claro e o lado escuro. E com isso, Deus também quis nos ensinar algo. A nossa vida é igual um dia, irmão. Tem hora que está tudo claro, mas tem hora que está tudo escuro. Mas é a vida. Então, esse foi o sexto dia. No sexto dia, Deus em cada dia, Ele cria algo que eu não vou apresentar aqui. Se você ler o capítulo 1, você vai ver. Só que no sexto dia, deu-se a criação de quem? Vocês poderiam me dizer, alguma pessoa que já teve esse estudo? O que Deus cria no sexto dia? Ele criou o mundo todo em 6 dias. Apesar de ter a teoria também da conspiração ali de que o mundo veio de uma explosão, não é? Eu nunca vi nada organizado surgindo de uma explosão. Nunca vi. Se você viu, explodir, meu amigo. Se tiver uma explosão que Deus, por exemplo, uma pedra, um bujão explode, ele acaba com tudo, irmão.
Como é que vai nascer algo tão belo, tão perfeito, tem uma explosão? Uma panela, né, de pressão, né? Isso. A gente viu aqui, quem conheceu o marido do Bia, no dia explodiu uma tampa de uma fossa com ele, quase sacava, não? É verdade. E aí? É isso Como é mesmo. que pode isso? Então, querido, o mundo foi criado literalmente em 6 dias. E eu pergunto, por que Deus criou em 6 dias se ele tinha poder para criar dentro de um milésimo de segundo? Por que Deus resolve criar o mundo em 6 dias? Porque Deus queria ensinar algo a gente. Sabe o que Deus queria ensinar algo? Domine o poder que você tem. Deus tinha poder para criar tudo dentro de um momento. Mas ele controlou o seu poder e ele criou num processo diário. Cada dia ele criou um pouquinho, cada dia ele criou um pouquinho. No 6º dia ele criou o homem. Você sabia? Todo 6º dia, você, ser humano, está aniversariando a segunda criação de Adão. E no sábado Deus não cria nada, ou seja, ele descansa com o homem que ele criou. Primeiro Deus criou um mundo onde o homem ia habitar, e aí no 6º dia, quando tudo está pronto, ele vem e ele cria o homem. Porque Deus é um Deus muito organizado. Se alguém tiver qualquer comentário, alguma pergunta a fazer, só você levantar a sua mão que eu vou ouvir você, tá certo? Agora, outra coisa aqui. Segundo Gênesis 3, verso 16, lembrando que esse texto dentro do estudo está errado. Na Bíblia não é capítulo 3, e sim capítulo 2, certo? Então lá no capítulo 2, esqueça aquele número 3 de Gênesis 3, porque o texto está em Gênesis 2 e os versículos estão certos. Aí o texto vai dizer... E o Senhor Deus fez o quê? Deu esta ordem. Deus está pedindo, por favor, para o homem fazer o que ele estava pedindo, ele está dando uma ordem. O que é uma ordem? Ou seja, ali está no imperativo, irmão. O verbo é imperativo. Não e não. Imagina que você dá uma ordem ao seu filho. Não faça isso. Se você fizer, eu vou te bater, eu vou te disciplinar. Então você não está com brincadeira com ele. Deus também está fazendo a mesma coisa. Então, deu uma ordem. De toda a árvore do jardim poderiam o quê? Comerás livremente. Porque quando Deus criou Adão e depois Eva, e aqui Eva também já estava criada, então ele coloca os dois dentro do paraíso. E Deus criou tudo o que era para eles comer. Mas Deus colocou lá 2 árvores no centro do jardim. Uma era chamada de árvore da vida, e a outra era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquela árvore era chamada de uma árvore do teste. E Deus disse, você não deve comer dessa árvore. É o que ele está dizendo ali. Ó. De todas as árvores poderás comer, do jardim poderás comer livremente. Mas, olha aqui no verso 17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não estava de brincadeira com Adão. E Deus está dizendo, olha, essa árvore é a árvore do teste. Se você comer dela, tenha convicção de que você vai morrer. E o que Adão fez? Comeu. Acho que ele já está chamando por lá. Então ele vem e come. Pensando que primeiro quem come é a Eva. Ela é quem come da árvore e dá para o seu marido. Entenda isso. E as pessoas têm uma dúvida, mas essa árvore, eu acho que Deus estava camuflando ali as coisas, não era bem uma árvore, era claro, era árvore mesmo, era um fruto mesmo, fruto do teste. Adão comeu da árvore da vida? Claro, mas depois que ele pecou, ele é expulso de lá e não come mais dela. Então a mulher vem, comeu primeiro. Uma outra coisa bem interessante aqui, irmãos, por que o diabo não foi tentar primeiro Adão? Você já procurou ver esse detalhezinho na Bíblia? Por que Satanás não foi tentar Adão a comer do fruto primeiro? Ele vai tentar Eva. Não, porque Eva saiu do pé de Deus e Adão não. Não é tanto porque ela se separou, também está incluso, mas é porque Eva era a parte mais, ele sabia que por Eva era mais fácil, por Adão era mais difícil. Adão não foi enganado, você sabia que Adão não foi enganado? Eu comeu porque vi. Ele comeu de espontânea vontade porque não sabia mais viver sem a sua Eva. Essa foi a parte boa. Se Eva vai morrer e eu vou morrer junto, porque eu amo ela demais e não consigo mais ver sem ela. Mas quem foi enganada foi Eva e não Adão. Adão é o chamado pecado premeditado, ou seja, livre consciência. Ele sabia que estava comendo do que Deus não deu a ele ordem para comer. Agora, segundo esse texto, perceba na pergunta do início do estudo. Eu preciso ser salvo do quê? Do que você precisa ser salvo?
Eu todo dia preciso ser salvo. Irmãos, escute isso. 90% das pessoas, alguma vez na sua vida, ou outros têm até o hábito disso, já mentiu assim, mano. Mente para entrar na fila do banco. Olha, deixa eu passar na frente que tem gente já morrendo em casa. Mentiu. É assim às vezes ou não é? Olha, eu tô com uma dor aqui, tá doendo, deixa eu passar na frente. Conversa. Mulher que mente para o esposo, esposo que mente para a mulher, pai que mente para o filho, filho que mente para o pai. E são mentirazinhas bem simples. Imagina, teu filho está aperreando. E você diz assim, filho, para de chorar que a mamãe está indo para a rua, quando ela vem até um carrinho. Aí diz, não, eu digo que me esqueci, mulher. Isso é uma mentira. Então você está percebendo, irmão? A gente acha que isso é, não, mas isso não é nada demais. Então eu preciso ser salvo destas coisas. Há outros que gostam de passar o dia, ou sempre que tem oportunidade, arriando a lei no nome dos outros. Falando mal, caluniando, levantando falso, se importando com a vida alheia. Eu preciso ser salvo disso, sim ou não? Então você está entendendo? Tem gente que tem pão nisso, outros jogam praga aos outros, deseja mal. E é um monte de coisa que se eu fosse falar aqui, a noite era pequena para falar essas coisas. Então, qual é a condição ali da natureza humana após o pecado? Ou seja, depois que o homem pecou, qual é então a condição ou como ficou o seu coração? Você já viu pessoas dizendo assim, irmãos? Eu sou bom. Eu dei uma cesta básica a fulano, irmão, eu dou água a quem tem sede. Se chega na minha casa, come de morrer. Mas quem disse que a salvação é por essas coisas? Quem foi que disse isso? Eu sou bom porque faço isso. Quem que disse isso? Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia ensina? Vamos ler alguns textos aqui. Primeiro texto, Gênesis 6, verso 5. Olha o que diz. Viu o Senhor que a maldade de quem? Do homem. Lembrando, aqui está falando do homem, a mulher está inclusa, viu? O texto tem livro aqui não. Quando o texto está falando para os homens, é porque Deus considera homem e mulher uma única carne. Então quando o texto às vezes está dizendo assim, mulher, não seja não sei o que, o homem se acha, é só para a mulher. Quem que diz isso? É para ambas as partes. Então quando fala para o homem não inclui a mulher, não pense que você está livre de nada ali. É os dois. Porque os dois formam uma só carne. E ali o texto vai dizer, outra coisa que nós precisamos entender nesse texto, irmão, olha o que diz lá, né? Viu o Senhor. A gente pensa que Deus não está observando o que nós estamos fazendo nessa terra. Deus está atento aos mínimos detalhes de eu e você. Você sabia? Deus está tão atento que Ele sabe o que eu estou pensando quando eu estou sozinho. Ele está ali pensando, está lendo meus pensamentos. De tão atento que Ele está ao que eu estou fazendo. Então viu o Senhor que a maldade do homem se havia, querido? Multiplicado aonde? Na terra. E que era continuamente o que, irmão? Mal. Quando? Todo desígnio do seu coração. Tem alguma coisa boa em você? Tem alguma coisa boa em mim? Você tem coragem de sair por aí dizendo que você é bom? Eu não presto para nada, irmão. É a graça de Deus que está me ajudando, viu? Porque nós temos dentro de nós essa natureza que herdamos lá dos nossos primeiros pais, irmão. Uma criança, perceba numa criança, uma criança quando nasce bem pequenininha, que ela começa dando os primeiros passos. Ela é um ser puro, mas ela já tem uma coisa dentro dela chamada egoísmo, que é um dos pecados terríveis. Sabe, por exemplo, você dá um brinquedo a ela, aí bota em outra criança e manda impedir aquele brinquedo, ela pode ter um saco. Ou não. Que é isso? Percebe, bichinho bem pequenininho, mas o diabo já colocou o que não faz dentro do coração dela. Porque ela já trouxe dos pais aquilo ali. Entendeu? Agora, a criança tem uma coisa boa que Deus manda a gente ter. A criança arenga aqui agora, bate um no outro, depois estão se cheirando os dois. Chamando para brincar, abraçado. Nós não. Os adultos, meu amigo, arenga, intriga, os outros morrem da raiva que teve e nunca mais quer negócio. Não é assim, não é verdade? Então, isso é o que tem dentro do coração da gente, irmão. Por isso é o tema do estudo, salvo do quê? Dessas coisas. Eu preciso que Jesus me salve desse tipo de coisa. Eu conheci uma mulher um dia, irmão, ela está viva. Eu estava numa classe bíblica como essa, tinha 30 e poucas pessoas naquela classe bíblica. E essa mulher, eu não sabia que ela ia reagir daquele jeito, não? E aí eu falei no nome de uma pessoa que ela não gostava, você pode acreditar, mas ela ficou roxa,
E ela começou dizendo, eu odeio, eu tenho ódio, se eu pudesse eu matava. Não morreu não, foi? Não, ficou vivo. Ainda é. Eu nunca vi uma pessoa ter tanto ódio na vida de outra pessoa como eu vi aquela mulher. E ali eu vi o diabo na expressão daquela mulher, irmão. Porque como é que pode um ser A humano transformação do mal, né? exatamente, irmão, odiar tanto uma pessoa daquele jeito? E aí eu não quis mais entrar em detalhe do que foi que ela fez e tentei fugir ali para tentar tirar a mulher daquela. Só queria falar no ódio que ela tinha. Tirava de tempo, né? Agora imagina se fosse a mulher que chegasse ali, tinha tido uma briga. Como é que o ser humano pode guardar tanta mal assim no seu coração? Entende isso? Mas se destrói por ele mesmo, né? Sim, porque é verdade, irmão. Vai você tocar nisso. Irmão, Se destrói por ele foi mesmo. feita uma pesquisa cientificamente, é comprovado que uma pessoa que guarda mágoa dos outros, ela tem 99% de tendência de morrer de um câncer. Um ataque cardíaco, sabia? Segundo o psicólogo, a maioria das pessoas que sofrem com doenças crônicas ou problema de câncer, é quando eles, no consultório deles, na consulta, o médico descobriu que ela tem um problema com o pai, um problema com a esposa, é algo que ela tem dentro dela que ela não perdoa. O vizinho, né? Isso, o vizinho. E ela diz assim, eu não perdoe. Porque o nosso corpo, irmão, ele é feito de placas e cromossomos. Essas placas, elas estão unidas, chamado de soldado do corpo. Quando você tem uma raiva, ela se desloca e aí o diabo coloca lá dentro o quê? A doença. Você percebe por que é que entra a doença no corpo da gente? Por causa dessas coisas. A Bíblia diz assim, irai-vos e não pecais. Então eu posso me irar, agora eu não posso guardar a raiva. Porque aquele que eu estou odiando, ele está lá comendo, bebendo, dormindo e eu acabando com a do outro lado. Não gosta, né, irmão? Sendo feliz da vida e eu morrendo aqui. É verdade. Isso é bobagem, na verdade. Agora, olha outro texto, aí dentro desse contexto. Eu nasci aonde? Na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Segundo esse texto, você pode ver por aí, alguns teólogos querendo dizer o seguinte, que Davi, o autor dessa escrita, ele foi fruto de um adultério. Por isso que ele está dizendo, em pecado me concebeu minha mãe. Mas o texto no original não tem nada a ver com isso. O texto no original ele só tem escrito assim, eu nasci, vim do pecado. O que Davi está dizendo é, a mãe que me deu a luz e o pai que me gerou, eles são pecadores. E eu tenho o sangue deles nas minhas veias. Então, por isso que eu falei aqui, uma criança nunca cometeu pecado, mas ela já tem dentro dela os traços, o DNA do pai e da mãe. Você está entendendo? Por isso que ela é pecadora. Mas aí fica uma pergunta, e se a criança morreu ali e ela não teve oportunidade de confessar esse pecado e abandonar, será que ela está salva ou perdida? Deus disse assim, o rei do céu é das crianças. Aqueles que não se comportarem como uma criança, nem para lá vai. Interessante, não é? Isso não quer dizer que todas as crianças, eu não posso afirmar aqui que todas as crianças vai, mas o texto diz que o rei do céu é para as criancinhas, porque eles, diante de Deus, outro texto aqui. Porque no coração, veja o que tem lá no nosso coração, irmão. Dá uma olhadazinha, o que tem no nosso coração. Olha o que tem. Porque do coração procede o quê? Maus desígnios. O que tem mais lá? Homicídio. Homicídio. Deixa eu te explicar uma coisa do homicídio. No livro de João, 1 João, capítulo 3, verso 15, está escrito assim, aquele que odeia seu irmão, ele é um assassino. Hã? Você já leu esse texto? Quiser ler, está aí. 1 João, capítulo 3, versículo 14 e 15, vai dizer, quem odeia seu irmão é assassino. Eu não preciso matar um para ser um assassino. Porque quando eu odeio, irmão, eu só estou querendo uma oportunidade para acabar com a sua vida. Ou eu fico torcendo, se eu não morrer esse. Entende? Hã? Não entendi, irmão. Não o quê? Mas é verdade, coisa. Não, eu estou explicando o texto da Bíblia, entendeu? É verdade mesmo. Mas, Coinha, todos nós temos uma natureza ruim, nós precisamos aprender a se livrar dela. E nem tão pouco eu estou dizendo aqui que tem alguém aqui que eu não conheço a intimidade com vocês, nem vocês a minha. Mas é possível que no mundo que nós estejamos, tem alguém que sofra com isso, não é verdade? Mas tem solução para você. O que você tem que fazer é confiar na graça de Cristo e entregar-se ao Senhor Jesus. Entenda isso. Porque às vezes, sabe por que é bom citar esse texto, irmão?
Porque às vezes eu digo assim, nossa, Paulo matou um, que Deus me livre, misericórdia. Mas eu do meu coração sou um assassino, não estou falando do assassino. Você está entendendo? Ou seja, a pessoa que guarda ódio de outra pessoa, se ela tiver uma oportunidade, ela mata. Entende? Eu conheci uma pessoa, aqui na Serra Negra. Toda vez que eu estou fazendo evangelismo, eu me lembro. Eu trabalhei com essa pessoa, não vou dizer o nome porque não convém. Mas essa pessoa dizia assim, no dia que meu marido morrer, eu vou me aposentar e eu quero que ele morra. É meu. Tomara que ele morra. Quem morreu foi ela e o marido está vivo. E ela bateu a cara. Mas ela dizia isso na ignorância, não é? Dizia direto. Cala na boca, viu? Cuidado de mim, tá mais. Ô, Goiânia, cala a boca, viu? Eu tô calada, quem começou foi tudo. Não, mas para não dizer nome, entenda. Eu não vou falar. Ah, tá. Então você está entendendo? Se eu desejar o mal para outra pessoa, o mal vai pegar quem? É a pessoa mesmo. É eu, irmão. É eu. Tem que Por isso que a Bíblia diz assim, ame aquele que faz o que a você? Nada não. Mal. Como eu vou ganhar dinheiro? Esse importa não. Entendeu? Pode tirar o retrato do homem. Agora, olha o que diz aqui. Ó. Mas que é que tem? Olha o que diz aqui, irmão. Entenda isso. Ó. Porque do coração procede os maus desígnios, homicídio. O que mais, querido? Adultérios. Agora vamos lá. O que é adultérios aqui? Hã? Quando fala assim adultério, você pensa logo no casal traindo o outro, não é verdade? Mas você pode adulterar a conversa. Vamos supor, você diga assim, olha, o irmão Paulo disse que um bocado de gente da Serra Negra desejava... Eu não disse isso, tá vendo? Então eu adulterei aquilo que me disseram. Então, as pessoas adulteram comida, adulteram dinheiro, documentação, falsificar coisa é a mesma coisa. Falsificar coisa. Levantar falso aos outros é tudo em cruz ali. Mas pela lei é crime, irmão. Entendeu? Pela lei é Sim. crime. Sim. É crime. A própria Bíblia está dizendo que é crime. Mas no artigo penal também, né? Pronto, que bom. Não é mais do que 50 por isso não. Mas- Entendeu? Então ali está dizendo, olha, isso tudo entende no coração, irmão. Olha. Adultérios, o que mais, querido? Prostituição. O que você entende com essa palavra prostituição? O camarada vai para as baladas, uma mulher hoje, outra amanhã, outra não sei quando, não sei o que, e fica com 5, 6 e por aí vai. Isso é prostituição. De diversas formas, irmão. Prostituição de bebedeira, de orgias, de tudo coisa que não presta. Entende? Isso é prostituição. Ali está dizendo, ó. O que mais? O furto. O que é furtos? Hã? Oi? Você sabia que roubo é diferente de furto? Roubo é você eu chegar aqui e tomar o que é seu. Furto é você deixar um celular aqui e se embora eu botei. Cadê, irmão? Não vi não. Mentira. Eu furtei. Você não viu, eu achei. E muitos usam essa conversa de achar outra coisa, irmão. Vamos lá, para não escancarar esse negócio. O irmão perdeu o celular dele aqui. E o celular, então eu achei, vou tirar o chip e jogar no mato. Por que eu vou tirar o chip e jogar no mato? Se eu sei que ele vai ligar para mim, então se eu estou tirando o chip e jogando no mato é porque eu quero o quê? Isso se enquadra em roubo e em furto. Não é perigoso isso? Se eu achar um celular desse, eu vou ficar com ele. O cara ligou, achei, tá aqui em tal canto, vem buscar. Eu ia caminhando e eu achei um celular, um E7 novinho. E aí quando eu penso que não, botei ele no bolso, eu digo, mas rapaz, novo, mas aí eu me lembrei, ele vai ligar. E aí eu deixei ele lá. Quando eu pensei que lá veio o rapaz numa bizinha, um pneu, olhando pro chão de noite, era umas 7 horas da noite. Aí ele disse, tá procurando o quê, meu senhor? Eu ia dizer que tinha achado um celular, né? Você tá procurando o quê, meu senhor? Ele disse, o celular novo, comprei ontem. Ali perto de Gena do Bar. Ele disse, é esse? Ele ficou doidinho. Quanto lhe devo? Ele disse, nada, que o celular é teu. É seu o celular. Então, obrigado, desculpa. Pronto. Era dele. Agradeceu. Exatamente. Sexta-feira. Aí, às vezes, a gente diz assim, não, eu achei meu. Lembre-se, quando você não devolve, quando você não devolve o que você achou, prepare-se para perder também, ninguém não te entregar. Porque essa é a lógica do universo. É a realidade da vida, né? A realidade da vida, irmão, muito bom. Ei, Paulo, eu perdi o meu sexta-feira, quase que eu ia doido. Tá vendo? Voltei dali de Sepitela, o meu vai completar o outro, foi quase 5 mil. Mas você achou? Quem achou foi Gilberto. Ele Ficou entregou. lá, ali na frente dali, na casa. Pois é, tá vendo? Aí quando eu fui daqui pra lá, achei um. Quando eu vim voltar na mulher igual, eu entreguei. Daí eu acho que Tá vendo? se eu da barraca, o rapaz filho dela. Olha que Ele coisa chegar boa. lá. Olha o que diz mais ali, olha. Vamos lá.
Furto, o que mais? Falso testemunhos. O que é falso testemunho, irmão? Dizer o que a outra pessoa não disse. Ou levantar você, por exemplo, testemunha falsa. Olha, irmão, tu ser meu amigo, eu quero que tu diga que aquele irmão disse isso. Ele nem viu nada, mas já foi testemunhar falso. Ou até pago, né? Para difamar outra pessoa. Falso testemunho. Outra coisa, o que mais lá? Blasfêmias. Você sabe o que é blasfêmia? Quando se fala nessa palavra, só se fala de questão de Espírito Santo, etc. Mas sabe uma das coisas que é blasfêmia, irmão? É você dizer que é uma coisa que você não é. Você sabia que isso é blasfêmia? Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, você vai encontrar isso que eu estou dizendo. Ou seja, eu digo a vocês aqui que eu sou um crente, mas lá na rua eu provo a vocês que eu não sou no testemunho. Você diz, peraí, não quer dizer que ele está ali bebendo, brigando, falando dos outros, etc. Então é blasfêmia. Eu estou dizendo que eu sou o que eu não. Lembra dos fariseus quando chegaram perto de Jesus e Jesus disse assim, eu sou Deus. Ele disse, é blasfêmia, está dizendo que é Deus. Isso é tipo uma calúnia? Parecido. Calúnia? Parecido. É a mesma coisa, que a calúnia é mais para falar mal dos outros, não é? Uhum. Já a blasfêmia é você dizer que é uma coisa e não é. No livro de Apocalipse está escrito assim, tu odeias aqueles que se dizem judeus, judeu era o povo de Deus e não são. Antes, são sinagogas de Satanás, Apocalipse 2. E aí? Ou seja, os judeus estavam dizendo que eram discípulos de Cristo. Mas não era. Quando foram postos à prova, foi descoberto que eles eram sinagogas de Satanás. Você sabe o que significa essa palavra sinagoga na Bíblia? Era um grupo de entre 6 a 12 pessoas. Jesus pregou muito nessas sinagogas. E Jesus disse que esses homens estavam dizendo uma coisa que eles não eram. Entendam isso? Então, esse é um outro texto. Veja esse outro aqui. Que multidão? Todo mundo aqui precisa ser o quê? Salvo. Agora, imagina Jesus saber quantos cabelos tem em cada uma cabeça dessa. Está na Bíblia isso. Ele sabe quantos cabelos tem aqui. Na cabeça de cada um. Agora, segundo aqui, querido, como era, ou seja, como é que eu posso ser salvo? Segundo, primeiro, o catolicismo. Irmãos, aqui eu preciso explicar o texto, não estou aqui a ofender ninguém, nem tampouco atingir a religião de ninguém. Não é esse o nosso propósito, nós precisamos entender. Segundo o catolicismo, a salvação, por volta ali do ano no século XVI, por volta do sexto século, em 1857, por aí acima, 1840 e pouco, surgiu-se dentro do catolicismo a lenda de que a salvação poderia ser o quê? Comprada. Ou seja, a base, e até hoje isso funciona ainda, viu, querido? Eu preciso explicar isso para vocês. Quando você chega e quando você vê um sacerdote chamado de um padre dizendo assim, reze uma missa, pague para celebrar uma missa para um ser seu que morreu, que está lá no inferno, que ele vai sair de lá. Você acredita nisso? Não existe isso, irmão. Então isso vem de longe, ou seja, salvação à base de indulgência. Eles vendiam a salvação. Vocês sabiam disso? Se vocês quiserem comprovar o que eu estou dizendo aqui a vocês, podem pesquisar pela rede social, você vai encontrar o que eu estou dizendo. A história relata. Há pouco tempo, eu não sei se quantos aqui viram um padre, um morenozinho, pregando aí pela rede social. E o padre disse assim, com muito cuidado com essas missas de sétimo dia. Quantos aqui viram aquele vídeo? Eu vi. Está por aí pela rede social. Se o camarada vivia traindo a esposa, bebendo cachaça, morreu, vamos celebrar uma missa para ele que ele vai para o céu. Não, mas aquele que não tem pecado tira a primeira pedra, Mas não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, não, isso aí. Desculpa eu te dizer isso, porque, por exemplo, eu não estou atirando pedra em pecado de ninguém, não é? Eu só estou explicando o texto, entenda. Tá bom, vai. Pode falar. Veja, o que eu estou querendo tentar dizer para vocês aqui é o seguinte, veja. É eu chegar aqui vendendo algo que eu não posso salvar, irmão. Você está entendendo? Tem pastor vendendo terreno no céu. Tem. Água benzida, lençol, lenço, chapéu. E muita gente comprando esse negócio. Chave. Irmão, isso é uma loucura uma coisa dessa. Tem. E não é pouco, irmão. E sabe o que eu me assusto? É o camarada chegar aqui e falar, eu estou vendendo uma chave lá no céu. E eu ir comprar essa chave, irmão. Como é que pode isso? Porque se chegar um camarada na minha casa para me vender uma chave do céu, tem que dar parte dele, não é, irmão?
Precisa de Deus chamado de ladrão? Eu mesmo que eu vi isso. Pois tem, irmã. E não é pouco, viu? E não é pouco, não. Sério, olha. Pessoas vendendo terra santa, não sei o que, benzido, água dentro, não sei o que lá, tudo mais. Da onde? Então a salvação funcionava desse jeito. Até o apóstolo Valdemiro faz isso. Eu não disse nome de ninguém, mas não está dizendo, né? Até o apóstolo Valdemiro Então faz vamos lá. isso. Agora, segundo o outro homem aqui, como era que era a salvação? Ou seja, João Calvino, era esse homem. Hã? Segundo o calvinismo, como era que eles acreditavam na salvação por volta do ano também, na mesma década ali de 1857. Os calvinistas, eles acreditavam que a salvação está garantida para todo mundo, ou seja, predestinação. Você uma vez salvo, salvo para sempre. Ou uma vez perdido, não tinha mais solução. Então, predestinação, isso é inconveniente, isso é antibíblico. Não existe predestinação de um grupo ser salvo e outro ser predestinado para a destruição. Depois que pecou, os únicos que nós sabemos que está predestinado para a destruição é Satanás e seus anjos. Mas os seres humanos não. Todo ser humano que Deus criou ele com a predestinação para serem salvos. Mas, por exemplo, quem disse que eu sei se eu estou salvo hoje? Você sabe de quem a salvação está garantida? Daqueles que já morreram em Cristo, porque eles não vão mais pecar. Você está entendendo? Mas nós que estamos vivos, todo dia precisamos operar a nossa salvação, diz Paulo. Operai a vossa salvação. Então o calvinismo, ele acreditava na predestinação. E ele também tinha uma cultura que acreditava nas boas obras, as boas ações, então eles tinham que preservar essa cultura. Outro aqui que não é tão agradável era o espiritismo. Você sabe como é também que eles acreditavam a forma como eles acreditam que eram salvos? O Espiritismo acredita e prega que todos nós que vivemos em cima dessa terra, nós somos a reencarnação de alguém que já morreu e nós estamos aqui habitando. Um dia nós já existimos em outras vidas. E isso é tudo o quê? Mentira, irmãos. Isso é mito. Pois é, mas são mitos que as pessoas acreditam. Porque tem a religião. Não tem a religião e olha, é assim, viu, irmãos? Por quê? Porque eles acreditaram nisso. Outro dia um espírito mal incorporou numa pessoa e disse assim para ela. Ela estava ali querendo saber da vida de outra pessoa. E ele foi e disse assim para ela: não, olha, é o seguinte, a cada 100 anos a pessoa vai passando de um estágio ruim para um melhor e depois de milhares de anos ele até chegar num canto 100% bom. Aonde que tem isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Eu estudo Bíblia católica, Bíblia de diversas... todas as linguagens de Bíblia, com exceção dos original, e não encontro esse tipo de coisa. Nem tem na Bíblia católica e nem na Bíblia do protestante, como diz, não é? Não tem isso. Porque toda a Bíblia católica e a do crente é tudo uma Bíblia só, com exceção dos apócrifos, só isso. Dos apócrifos. Entendeu? Então, essa era a crença que eles tinham de salvação. Entende isso? Ou seja, salvação pode ser comprada, salvação por meio de predestinação e salvação por meio de encarnação. Isso não existe, isso é antibíblico. Agora, outra coisa aqui. Línguas originais da Bíblia, ou seja, o que a Bíblia ensina sobre a salvação? Então, se alguém está falando para mim dessas coisas, eu preciso agora ir na Bíblia e ver o que ela está me ensinando sobre o assunto. Outro dia eu estava numa classe bíblica e chegou um presbítero ali e ele foi para acabar no culto, viu, irmãos? E ele chegou lá e disse: olha, eu vim aqui lhe avisar uma coisa, lá nos cultos. E ele disse: fique à vontade, meu amigo. Se esse povo aqui, que era a dona da casa que estava lá, sair não tem problema não, isso aí pode ser ovelha sua. Porque se você for debaixo da cama dela, só tem ponta de cigarro. Eu não estou atrás de ponta de cigarro de ninguém aqui. Eu vim aqui trazer a palavra de Deus para ela, eu vim investigar. E mais debaixo da cama da irmã, que lógico. E aí a irmã foi e disse assim: tá vendo, irmão? Olha aí o que eu disse, olha. Eu não disse o senhor que esse líder não presta, e quase criava-se ali uma... Eu não sei se antes estava lá nesse dia. E aí ele me fez o seguinte pedido, ele disse: agora eu tenho um grupo lá em cima, que é lá na... Sabe onde é? Por favor, não vá para lá, não. Não vá para lá para aquelas ovelhas. Eu disse: olha, irmão, é o seguinte, ore para que eles nunca me peçam para ir lá, porque a hora que precisar eu vou lá, a hora que eles me chamarem eu vou lá, irmão. Porque sabe de uma coisa? O senhor é de onde? E aí ele disse de onde era,
Eu disse, o senhor sabe onde eu sou? Eu nasci e me criei aqui. Então se tem alguém aqui que tem que ir embora, não é o dono do terreno. Não é alguém que nasceu e criou-se no lugar, é o estrangeiro. Esse povo tudo aqui me conhece. Se é a hora que eles me chamam lá, irmão, eu vou lá. Resumindo, irmão, o convite foi estendido para o povo. Vieram quase tudo de lá pro lugar onde ele queria. Aí ele foi lá, né? Chegou lá, eu não tinha chegado aí, de segunda a irmã passou. E ela disse, olha fulano, tá tendo um estudo aqui, tá uma bênção, o povo lá do ar tá vindo tudo pra cá. Eu disse, esse quem tá dando um estudo? Isso é o irmão Bal, espera ele lá, chegando. Ele foi embora. Meu irmão, vocês são ovelha de Cristo, não é minha. Quem sou eu para ter poder sobre a vida? Nós temos aqui o poder que Deus nos dá para transmitir a palavra dele, mas a vida de vocês pertence a Deus e não a um. Olha, se o senhor for analisar até o apóstolo Vladimir Santiago, ele faz, joga água benta. Pra que isso? Tá vendo? Vai dar bom. Outra coisa aqui bem interessante, irmão. Veja que coisa interessante. Portanto, assim como por quê, irmão? Por um só homem entrou o que no mundo? Pecado. No mundo. E o pecado passou a quantas pessoas? Tudo. E pelo pecado entrou o quê? Assim também a morte passou a quantos? Por quê? Todos pecaram. Tem alguém aqui que não peca? Agora existe uma diferença, meu irmão, vamos lá. Uma coisa é você ser um pecador por ignorância. Outra coisa é você ser um pecador por prática, costume, hábito, entende? Todos nós temos a natureza pecaminosa. E a luta do ser humano é exatamente para quê? Para não fazer aquilo que é errado. Mas vez ou outra você esquece e acaba fazendo. Porque, olha, irmão, as pessoas têm uma visão errada de crente. Ah, é crente, olha por que ele está fazendo? Não, tem uns crentes bem sem vergonha, isso é verdade, não é? Tem uns crentes bem sem vergonha, isso é fato. Mas olha, irmão, crente é um ser humano, pastor, todos eles pecam. Agora, eu não posso viver na prática do pecado, no hábito do pecado. Vamos supor, eu chamava apelido, eu bebia, eu vivia fazendo tudo aquilo que a Bíblia está condenando ali. Mas quando eu tive contato com a Bíblia, o que eu faço? Eu fujo do pecado. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, temente a Deus e se desviava do mal. Está percebendo aí? Se desviar do mal não quer dizer que vez ou outra você não vai cair no mal. Porque quando Jó, no diálogo com Deus, chega lá, e Deus pergunta para Jó, quem és tu que está querendo confrontar-me? Aí Jó vai dizer assim, pequei, dizendo o que não devia, o que não sabia. Então Jó pecou. Todos os profetas da Bíblia, quando estão orando, eu confesso os meus pecados. Ou seja, todo mundo que vive em cima dessa terra é pecador. Porém, é diferente do pecadeiro. O pecadeiro é aquele que diz, olha, tem uma briga ali, vai para cima, vai lá bem quietinho, olhar, tirar a foto, não se importa com motivo, nada. Entende? É aquele que procura, ele anda atrás, ele corre para cima do mal. Mas a pessoa que é pecador e conhece Cristo e que não vive na prática, o que é que ela faz? Olha, tem uma briga ali, ela corre para bem longe. É isso mesmo. É assim ou não é, irmão? Olha, ali, a casa daquela mulher ali é uma casa de prostituição. Passou ali, aquela mulher seduz os homens, aí o camarada rodeia lá por longe. O homem também, que não só é mulher, tem um pior que... Não tem nada. Não é verdade, irmão? Não é só a mulher, não é? Tem homens muito. Não é? E aí o que acontece? Quando você se desvia, é ali que você está sendo diferente. Entende? É você ir passando aqui no caminho, alguém deixou um pacotinho, mas rapaz, a vontade de botar no bolso embora, mas eu não posso. Eu não posso porque esse dinheiro não é meu. Não, a vontade vem, irmão, de pecar. Agora, pecar, a decisão é sua. Não é verdade? Agora, às vezes você... Deixar onde veio. Deixa onde está lá. Porque não é seu, né, meu? Pois é. Mas passa pelo pensamento ou não? No meu mesmo não. Graças a Deus. Mas escute, eu estou fazendo uma aplicação, mas tem outras coisas, entenda. Não, nada de ninguém. Sim, eu entendo o que a senhora está dizendo. Quem? Eu mesmo não. Olha, Ela que fala da senhora não, ela tá falando que é a mas gente. escute, eu não estou dizendo que é a senhora não. É a gente, é a gente. Eu estou fazendo uma colocação. Não está dizendo que a senhora não, ele está dizendo outra coisa. É uma colocação, exatamente. Mas tem pessoa que é o quê? Tentada a pegar aquilo, então, moço, é que nem o celular que eu falei. Eu achei um celular, tirei o chip e joguei no mato. Por que eu fiz isso? Eu também achei, entreguei, dele tudo. Por que eu vou jogar no mato, irmão?
De jeito nenhum. É. Não é verdade? Falar Se eu sei que- lá, o filho de Lourinha passando ali em frente do trabalho aqui, do polo pra baixo, ele vinha na moto, empinando, aí o celular caiu, pá. Tá vendo? Aí, depois despercebido, quando voltou, disse, tá aqui, ó, o celular. Aí, Graças a aí Deus. depois embora. Entregou. E a lei do retorno, irmão. Quando a gente faz o bem vem pra gente. E se você pega, leve e não bota depois, amanhã depois você perde, ou alguém toma de você, não serve. Coisa mal adquirida não vai pra frente. Perde mais do que o celular. Não vai. É, não vai. Vai não quer dos outros. Nada dos outros não dá não. Mais cedo ou mais tarde, irmão, a fatura chega e você vai ter que A pagar. topada não topada Imagina, também. do suor nosso. Mais cedo ou mais tarde. E aí a pessoa vai reclamar, mas meu Deus, que falta de sorte. Não, você não pegou do sorte. Só uma coisa, só uma coisa, em São Paulo eu trabalhava no condomínio, aí chegou um encanador. Sei. Aí não sei o que ele fez lá, então molhou a parte social do elevador, né? Sei. Me ajudar ali nisso. Pra me enxugar esse elevador. Eu não, eu trabalhava, mesmo assim. Não, cara, eu trabalhava, vou me arrumar pra ir trabalhar. Pois é. Aí veja só, fim da história. Aí eu fui com o balde pra cima, o último pra lavar as escadas, né? Aí não sei o que aconteceu, foi ocupado que eu fico como cidadão, né? Eu dei um tombo nele assim com o pé e veio de mundo abaixo. Aí eu, cadê alguém pra me ajudar Não, na hora? eu tô gravando, Foi o que criatura. me deu um homem, né? Tá vendo? É, foi o que me deu um homem na hora. Cadê você gravar? Pois é. Foi. Então, olha o que diz mais aqui. Vamos lá. Segundo outro texto aqui. Então, se pela ofensa de um pecador, presta atenção nisso aqui, irmão. Olha o que diz. Ó. Ih, tá olhando. A gente vimos que pelo pecado de um homem entrou o que na terra? Pecado. O pecado. Pela ofensa de um homem. Aí está dizendo aqui também. Então, se pela ofensa de um homem, não é? E por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem o quê? A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de quem? De um só. A saber quem é esse? Cristo. Então, por meio também do ato que Cristo fez, a vida eterna faz parte da sua vida e da minha. A graça de Cristo, a justiça de Cristo pode ser então oferecida também por causa do que ele fez no Calvário a mim e a você. Entendam isso. Outra coisa aqui. Que plano estabeleceu então, Deus estabeleceu para salvar o ser humano na morte eterna? João capítulo 3, verso 16 diz assim, ó. Porque Deus fez o quê? Ele amou o quê? Ao mundo. Agora eu queria entender essa parte com vocês, irmão. Existe um texto na Bíblia que Deus disse assim, se alguém amar o mundo, está lá em 1 João, o amor de Deus não está nele. Mas o texto ali está dizendo que Deus amou o mundo. E que contradição é essa? Não tem contradição nenhuma. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Deus amou as pessoas do mundo, mas não os sistemas desse mundo. E quando ele está dizendo em 1 João, se alguém amar o mundo, ele está dizendo assim, se alguém amar o sistema corrupto desse mundo, o amor de Deus não está nele. Você entendeu agora? Então, se eu amar a corrupção desse mundo, a ladroice desse mundo, o latrocínio desse mundo, aí o amor de Deus não está nele. A prostituição, adultério, Tudo não presta. a fornicação. Entendeu? Então não é isso que Deus está então dizendo. Então ali ele está dizendo o seguinte, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que fez o que, querido? Deu seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único. Para que quantos? Todo aquele que crê não pereça. Perecer quer dizer morrer eternamente. Mas que tem o quê? A vida eterna. Então olha o meio que Deus então proveu para salvar a humanidade. Ele deu Jesus para morrer na cruz para salvar a todos nós. Então a salvação, ela pode ser sua e pode ser minha nessa noite. E ela é de quem quiser. Porque Deus pagou o preço por meio de Jesus e Jesus então morreu por mim e por você. Então a salvação ela não é por causa de boas obras minhas que eu não tenho. A salvação ela não é por meio de nenhum outro servo de Cristo. Nenhum dos apóstolos tem poder para me salvar. A salvação ela é unicamente pelo sacrifício de quem? De Jesus Cristo feito no Calvário. Vocês estão compreendendo? Está claro para vocês? Pergunta, dúvida? Pode ficar à vontade, viu, querido? Nós estamos entre amigos, tá certo? Você pode levantar sua mão que eu também vou ouvir vocês. Agora, como Jesus definiu então a sua missão? João 12, 47. Olha como Jesus definiu. Se alguém fizer o que, querido? Ouvir as minhas e não as guardar, eu não julgo.
Porque eu não vim o que, querido? Para julgar o mundo, e sim para salvar. Então quem sou eu para julgar ninguém? Jesus está dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras, o que nós estamos ouvindo aqui, e essa pessoa não decidir guardar, eu não vou julgá-la, porque não é momento. Porque no momento eu não vim para julgá-las, eu vim para quê? Salvá-las. Louvado seja Deus por isso. Cuidado com a forma como você julga os outros. Eu não sou juiz de ninguém. E à medida como eu uso para julgar os outros, amanhã ou depois vão usar pior comigo, sabia? Porque aqui se faz, aqui se paga. Essa é a realidade. Outra coisa aqui para nós entender. O que Jesus fez por nós na cruz? 2 textos da Bíblia, vamos lá. João 10:15. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e o que é que ele fez? Dou a minha vida pelas ovelhas. Quem é ovelhas aqui? Todo ser humano. Nós. É você que nasceu nessa terra. Nós somos ovelhas. E Deus está dizendo, eu dei minha vida pelas minhas ovelhas. Olha que coisa boa. Quem aqui dá a vida por outro? Só uma mãe pelo filho, nem todas. Somente uma mãe pelo filho, e nem todas. Tem mãe que está botando filho na lata do lixo, dando para os outros. Tá? Olha o outro texto. Outro texto aqui, olha o que diz. Olha. Carregando ele mesmo o que? Em seu? Sobre o madeiro lá na cruz, os nossos que? Pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para quem? Para a justiça, por suas pisaduras foste, por sua chaga fosse sarado. Agora presta atenção naquela palavra que aparece ali, bora. Nossos pecados, para que nós mortos. Você sabe o que significa morrer para os pecados? É você romper com o pecado e dizer assim, Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador meu, eu quero morrer para este mundo, e espiritualmente, não fisicamente. Eu não quero mais ter uma vida de prazer no pecado. E aí agora você está morrendo para o pecado, e agora nascendo para o reino de Cristo, para a justiça de Cristo. É isso que Deus veio fazer com cada um de nós. É todo o texto que está, tudo é na Bíblia que eu estou apresentando, porque é isso. Agora, olha outro texto aqui. O que Jesus ensinou então sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Olha o que ele diz. Lucas capítulo 15, verso 4 e 5. Olha o que ele diz lá. Qual dentre vós é o homem que possuindo quantas ovelhas? 100 ovelhas. Perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 ovelhas e vai para onde, irmão? Em busca da que se perdeu, e ele procura por ela até que hora? Até encontrá-la. Olha que coisa. Achando, apoio nos ombros e cheio de júbilo, ele vai para onde? Para casa, vai dizer ali, ó. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos, porque já achei a minha ovelha. Digo-vos que assim haverá o que, querido? Maior o que? Ou alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de Arrependimento. Quem é esses 99 justos que não necessitam de arrependimento? O que estão guardados. Hã? O que estão lá guardados. Que está guardado de si. Sabe, para você entender isso aqui, você precisa entender o contexto para quem Jesus está contando essa parábola. Jesus está contando essa parábola para um grupo de homens que rejeitaram ele. Os 99 que não precisavam de arrependimento eram os fariseus, os doutores da lei. E Jesus agora deixa eles e faz uma colocação. Os publicanos, os cobradores de impostos e os pecadores, eles se aproximavam de Jesus. Jesus coloca a parábola da ovelha perdida, aplicando a todos a eles, porque eles queriam ouvir Jesus. Perceba que pela lógica, irmão, quando ele acha a ovelha, coloca nos ombros, ele vai voltar para onde? Aonde foi que ele deixou as outras ovelhas? No deserto. E o texto vai dizer ali que ele voltou para casa. Sabe onde é a casa? Outra coisa, ele põe a ovelha onde? No ombro. Jesus, quando levou a cruz do Calvário nos ombros, ele estava levando as ovelhas do mundo todinho ali, você sabia? A casa que ele vai é para o céu, irmão. Depois que ele conclui a salvação da humanidade. E louvado seja Deus por isso. Olha outra coisa aqui bem interessante. Estamos caminhando para o final do estudo. A salvação depende de nossas boas obras. O que vocês acham? Não. Hã? A salvação depende das nossas boas obras? Vamos lá, vamos ver o que diz aqui esses dois textos. Porque pelo que tu sois salvo? Pela graça. Pelas boas ações que tu faz?
Hã? Não. Pela graça, sois salvos. Mediante o quê? Isto não vem de onde? É um dom de Deus. Você sabe o que é um dom? Um dom é algo que eu não tenho e que não é meu e que alguém que tem me deu. E não cobrou nada por isso. Aí depois vai dizer mais. Não de quê, queridos? De obras para que ninguém se glorie. Olha, Senhor, o Senhor tem que me salvar, que eu sou bonzinho. Olha, eu não fumo, eu não bebo, então o Senhor tem que me salvar, viu? Não, não é por causa disso não, filho. A salvação é um presente, é um dom de Deus. É de graça. Eu não preciso estar orando com o joelho em cima do caroço de mim para me salvar. Eu não preciso subir uma montanha de joelho me arrastando para me salvar. Eu não preciso estar botando 50 quilos no meu ombro para andar com ele, para fazer sacrifício para me salvar. Não. Jesus já levou o peso do pecado. A cruz do Calvário. Hoje eu só tenho que crer e aceitar pela fé. E é pela fé. Olha o que diz mais aqui. Porque pelo que, querido? Sois salvos mediante a fé. Isto não vem de onde? De homem. Não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Vocês já ouviram a parábola do fariseu e o publicano? Senhor, ele chegou os dois para orar no templo. Senhor, eu não sou que nem esse homem, Senhor, eu devolvo o dízimo. Ele batia no peito. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou que nem esse, Senhor. E o pobre do homem estava lá. Está lá, em Lucas, o evangelho. Aí o pobrezinho do publicano chegou, nem usava olhar para o templo. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que esse publicano voltou para casa perdoado. E o homem que estava se gabando do jejum que fazia, dos dízimos que devolvia, das coisas que fazia, que voltou para casa amaldiçoado, condenado. É assim, meu irmão. Ou você reconhece Deus como o autor da salvação, ou está tudo perdido. Tudo perdido, não tem outro meio termo. Sabendo, contudo, que o homem não é o que, querido? A palavra justificado no original grego quer dizer perdoado. Por obras de quê? A lei. E sim, mediante o quê? Em Cristo Jesus. Aí, irmão, eu preciso explicar algo aqui, mas eu não posso remediar. Eu tenho que explicar isso aqui. Vocês querem que eu diga a verdade ou a mentira? É verdade. Eu gosto da verdade. Amém, irmã. Agora, repare naquele texto, irmão. Eu adoro. Justificado por... ninguém é justificado por obras da lei. E sim pelo quê? Mediante a fé em Maria, em Pedro, em João, em José. Somente em Cristo, irmão. Eu não estou ofendendo ninguém. Tá não. Porque, querido, eu trabalho na prefeitura, sabe, não? Aí o padre faz lá a missa dele, eu respeito, né? Aí eu escuto ele dizendo lá direto, São José, que é o padroeiro dessa cidade, São José, que é o intercessor da gente. Eu digo, oh, meu Deus, que ignorância. Só há um intercessor, diz a Bíblia, entre Deus e o homem. Quem é? Jesus Cristo. Nenhum outro nome é a salvação, irmão. De jeito nenhum, o que está dizendo ali? Mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos o quê? Perdoados, justificados pela fé em quem? Qual momento? E não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será o quê? Justificado. Tudo ferrado, irmão. Tudo ferrado se não for pela fé em Cristo Jesus. Não adianta, meu querido, não adianta. É a Bíblia que está dizendo, Gálatas capítulo 2, verso 16. Agora, como o ser humano pode alcançar a salvação? Como é que um ser humano pode alcançar a salvação, irmãos? Olha o que diz o texto aqui. Responderam-lhe, crê aonde? Senhor. Você percebe, irmão, que não aparece nem texto na Bíblia dizendo crê em São Paulo, crê em São Pedro, crê em São João. Não tem esses textos na Bíblia. Eu não sei porque as pessoas ensinam isso, irmão. De onde eles tiraram essas invenções? Porque a Bíblia de gente a boca diz assim, creia em Jesus. Não tem condição de ser salvo se não crê em Jesus. Se eu não creio em Jesus, eu vou para o inferno. Não tem outro meio termo. A salvação só é por meio dele. Olha lá o que está dizendo. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo. Quantas pessoas? Tu e a tua casa. Amém? Está vendo vocês que estão aqui tudinho? À medida que você crê em Jesus, irmão, vocês vão contagiando a família de vocês. Falando das coisas boas, quando pensa que não está tudo na mesma fé. E louvado seja Deus por isso. Quantos filhos não quer? Rapaz, minha mãe orou por mim, eu vou prestar atenção que Deus é aquele que a minha mãe serve. Porque ela orou e Deus atendeu aquele irmão, o pai, etc. É assim que acontece. Entendeu? Então, tu e a tua casa. Olha o teu texto, João 5, verso 11 e 12.
E o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? E esta vida está com quem? Quem é o Filho de Deus? Aquele Não, que tem o deixa eu Filho gravar tem... aqui, criatura. Deixa Aquele que eu não tem o Filho trabalhar. de Deus Não vou. não é eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo. Se eu não tiver o Filho de Deus, eu estou acabado, irmão. É mesmo. Só tem a salvação quem tem o Filho de Deus. E você sabe o que significa ter o Filho de Deus? Não é ter um estátua de Jesus Cristo dentro da sua casa, não é isso. É ter Jesus nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas decisões, na sua boca, no seu coração, sentido de mente. E as pessoas olham para você e dizem, rapaz, a atitude dessa pessoa, ela demonstra que ele teve com Jesus. Que ele tem Jesus na vida dele. É nas atitudes que está a diferença. Vamos lá. Agora, a salvação ela é somente pelo que, irmão? Pela graça. Então, qual é o valor das obras? Nós vamos voltar nesse texto aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão fez o quê? Preparou para que andássemos nela. O que esse texto está dizendo? Bem, eu não sou salvo pelas obras, mas ao mesmo tempo eu preciso ter essas obras, porque foi Deus quem preparou as boas obras para que nós praticássemos. Ou seja, Deus está dizendo assim, não minta, não roube, não furte, não adultere, não levante falso a ninguém, não beba coisas que vai te destruir, não se encha daquilo que é mal. Então isso é as boas obras. E aí Tiago vai dizer o seguinte aqui nesse texto, olha o que Tiago diz, olha. Assim também a fé, se não tiver o quê? Obra. Ou se só ela está o quê? Morre. Ah, eu estou dizendo que eu tenho uma fé tremenda, mas sou intrigado com o meu vizinho todinho. Como é que é isso? Ah, eu tenho uma fé tremenda, mas as pessoas só veem eu rogando para os outros. Você vai acreditar numa fé dessa? Não pode, irmão. Então as fé, ela é os frutos que aparecem na vida de quem tem Deus. Você entendeu agora? As obras, perdão. Nós precisamos entender isso. E aqui está o preço, irmão. Aqui está o preço. É por causa desse símbolo aqui, que hoje nós temos o quê? Salvação. Agora olha outra coisa aqui, irmão. O texto está dizendo, olha, pois assim como por uma só ofensa de um homem, nós já lemos esse texto, entrou o pecado, pelo ato também de Cristo na cruz, entrou o quê? A salvação. A graça, está dizendo aqui, ó. Veio também a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida a todos nós. Romanos capítulo 5, verso 18. E aqui está o símbolo novamente. Aí está. Esse cordeiro que morria em todo o Antigo Testamento, ele apontava para quem? Para Cristo. Cristo era o cordeiro pascual, entendam isso. Porque o Filho do homem veio o quê? Buscar e salvar os perdidos. Eu era um perdido. Você é um perdido. Ou era um perdido. Mas Cristo nos achou. Eis as boas-vindas do Senhor para todos nós. Amém. E aqui ele vai dizer em Atos 4. Este Jesus... Deixa eu voltar aqui. Só falta mais um texto para nós irmos embora, irmão, viu? Só falta um texto. Este Jesus, ele é o quê? Rejeitada. Por quem? Quem era vós? A qual se tornou a pedra angular. Você sabe quem é dos construtores que Jesus estava falando com eles ali? Os saduceus, os fariseus, os doutores da lei que rejeitavam Jesus. Eles, vocês são os construtores da fé e me rejeitaram. E tem muitos por aí, viu, irmão? Com a Bíblia desse tamanho pregando mentira. Estão construindo coisas erradas. E Jesus está dizendo assim, como é que você está pregando isso aí e me rejeitando? Hã? Aí ele diz aqui no verso 12. E não há salvação em quem? Em nenhum outro, porque abaixo do céu, está dizendo aqui, existe nenhum outro nome dado entre os homens, o texto é claro, pelo qual importa que sejamos o quê? Salve. Quem é esse nome? Jesus de Nazaré. Esse é o nome que se prostra o universo e que é salvo. E aqui o último texto vai dizer o seguinte, não foste vós, foi a gente que escolhemos? Olha o que Jesus está dizendo, velho. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei o quê? Para que vades e deem frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos... Sabe o que o texto está dizendo para nós? Não foi vocês que me escolheram. Antes eu escolhi todos vocês. Sabe quando Deus nos escolheu?
quando Ele te colocou lá no ventre das nossas mães. Ali estava a escolha. Você sabia disso? Deus escolheu que você viesse à vida com um propósito. Sabe qual é o propósito? Salvação. Vida eterna. Vida em abundância.